Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão curiosos aí em saber, né, como que está a regulamentação dos aplicativos, em que pé que está e quando que vai ser votado, quando que vai virar lei essa regulamentação. Pois é, quem vai falar com nós sobre os prazos é o próprio deputado aí, relator da PL 152, Augusto Coutinho. Vamos ouvir. O presidente Hugo tem cobrado a mim, hoje inclusive falei com ele, disse a ele, reportei que a gente está terminando hoje a última audiência pública, nós não vamos fazer mais, vamos fazer uma em Rondônia, que nós vamos lá atender um colega deputado, e depois tem até um requerimento de mais uma audiência pública aqui em São Paulo, não será possível a gente fazer, porque senão a gente não acaba. E eu disse ao presidente que a nossa ideia é que esteja pronto essa matéria para votar em plenário a partir do mês de dezembro. Já em dezembro ele estará pronto com essa matéria para votar em plenário. A gente vai tentar construir isso, a gente vai sentar com a nossa consultoria, que está bem atenta a isso. Nós vamos, quando tiver já o boneco pronto, sentar com os deputados que participaram, para que todos possam ajudar nessa construção. Agora, já ouvimos todo mundo, tivemos aqui abertura para todo mundo, todos os deputados que fizeram requerimento, a gente atendeu, muitos deles fazem requerimento, a gente nem vem aqui, né? Mas a gente atendeu a todos, de uma forma democrática, de uma forma bem transparente. Depois fizemos reuniões, depois das reuniões também com todas as entidades que nos pediram. Eu, o deputado Passarinho, o deputado Agrobon, que precisa registrar que teve em todas as audiências, ele e Jailson, cadê Jailson? Olha ele ali, Jailson. Então teve em todas as audiências e que a gente vai, naturalmente, eu acho que está chegada a hora. A gente tem de botar um ponto e daqui começar a preparar o relatório, vai ter muitas conversas, muitas negociações e tal, que a gente vai ter de ouvir para que a gente consiga fazer com que o projeto avance. Este ano ainda, vocês acham que é possível que saia este ano? Ou vai ficar só para 2026? Eu ainda entendo que falta muita coisa para acontecer e eu acho que vai ficar para 2026. Entendo eu assim. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. De certa forma, ontem teve mais uma sessão na Câmara, mais uma audiência pública, e ontem foi falado especificamente sobre a Previdência. E lógico, aquilo que a gente tem sempre mostrado para vocês aqui, a preocupação é mesmo com relação à Previdência. Agora eu vou deixar para vocês a fala do representante da Previdência Social e depois a gente volta a falar de novo. Vou fazer uma apresentação aqui, fazer uns comentários sobre a situação geral. Não vou fazer um comentário sobre o projeto de lei específico, 152, mas sobre o contexto mais geral da questão do trabalho por aplicativo e previdência social, né? A gente sabe que a informatização, né, e o trabalho por aplicativo, né, decorrente da informatização e automatização, tem alterado bastante a forma de trabalho, né? E essas novas formas de trabalho que são produzidas, elas são formas que geram individualização do trabalho, fragmentação e individualização do trabalho, né? E elas também trazem a desresponsabilização do empregador, ou no caso da plataforma, como elas gostam de se colocar como intermediadoras de mão de obra, a desresponsabilização das intermediadoras na proteção social e deixando o ônus da proteção social para o trabalhador e para o Estado, né? Então é nesse contexto que a gente tem que fazer discussão de um projeto de lei que faça a inclusão previdenciária desses trabalhadores por aplicativo, né? E essa desresponsabilização, que eu acho que a gente tem que discutir até onde, né, é consistente com a nossa estrutura de previdência, com os nossos preceitos constitucionais, o que essa desresponsabilização do empregador ou do intermediador traz, né? A previdência ela é um seguro social, então ela é contributiva, né? As pessoas têm que contribuir para ter direito ao benefício. E ela protege os trabalhadores dos riscos sociais do trabalho, né? Morte, invalidez, doença, maternidade, etc., né? A previdência ela tem que ser obrigatória, né? Todos os trabalhadores devem contribuir, senão ela não atinge o seu objetivo final, que é garantir a proteção social e a estabilidade social da sociedade brasileira, né? E é importante considerar que no nosso contexto, né, em que a gente vive, e que foi estabelecido na Constituição, o financiamento da Seguridade é tripartite, né? Trabalhadores, empregadores e o governo financiam a Previdência Social, né? Esse é o conceito que a gente tem na nossa Constituição. E quando a gente fala em criar formas de contribuição em que não há participação do empregador, não há participação do intermediador de mão de obra, né? Sobra o quê? Sobra o trabalhador e sobra o governo para bancar a proteção social exclusivamente. E isso é que a gente tem que... nós somos contrários a isso, né? É necessário que, para preservar o pacto constitucional, que os empregadores e os intermediadores façam a sua contribuição patronal também, né? Lembrando que mesmo o trabalhador autônomo, quando ele presta serviço a uma empresa, essa empresa recolhe também uma cota patronal para a Previdência, exatamente para tornar a contribuição dele mais parecida com a contribuição do empregado, né? E é outro ponto que a gente tem que observar é que as contribuições que têm que ser dos trabalhadores, das empresas e do governo, elas têm que ser suficientes para financiar a Previdência. O governo, no desenho nosso, ele entra como garantidor final. Se não há recurso suficiente de empresas e de trabalhadores, o governo entra
pagando a diferença. Então essa é a contribuição do governo para a Previdência Social, né? Hoje na casa de 300 bilhões de reais por ano, que é a nossa necessidade de financiamento em 2025. Essa é a contribuição do governo para a Previdência. E a gente tem que... 300 bilhões estimado para 2025. E nós temos que ter o cuidado, então, de quando for falar de financiamento, que o financiamento de trabalhadores e empregadores tem que ser suficiente, né? Nós não podemos ficar criando alíquotas subdimensionadas ou ínfimas que não geram um fluxo de receita suficiente para a gente pagar benefício durante 10, 20, 30 anos, né? Que é um problema que a gente já é identificado com os programas de inclusão previdenciária subsidiados, que se ampliaram bastante e que tem um déficit potencial para o sistema previdenciário enorme, né? E a gente tem que tomar o cuidado de, ao propor projetos para a formalização desses trabalhadores, né, nós não agravemos esse cenário que já é suficientemente grave e que, por causas naturais, especialmente o envelhecimento populacional, vai se agravar. Então, nós temos que ter responsabilidade no que a gente está fazendo, responsabilidade nas propostas, né? Porque as consequências são gigantescas e vêm pela frente, né? Nós já estamos num processo de envelhecimento grande, a partir daqui a uns 7 anos, possivelmente, a população em idade ativa vai começar a diminuir em termos absolutos, a cada ano teremos menos pessoas entre 16 e 60 anos de idade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está propondo, né? Para que a gente assegure a inclusão previdenciária desses trabalhadores, mas que eles paguem alíquotas que sejam proporcionais aos seus ganhos, claro, como todo trabalhador empregado faz, e que a gente tenha também uma alíquota patronal que seja suficiente e equivalente ao que os empregadores pagam hoje, né? E essa alíquota patronal vai ser paga por quem? Aí é uma discussão do projeto, se é pela plataforma, se é pelo usuário final, se é pelo tomador lá na ponta, enfim, isso aí é uma ponta a discutir, mas é necessário que haja essa contribuição, né? E aí eu falo mais uma vez, né, nós temos que ter a responsabilidade, né, na hora de fazer as propostas e de encaminhar a solução desse problema, porque a gente tem liberdade de escolher um pouco o que a gente vai fazer, mas a gente não tem liberdade de escolher as consequências do que a gente decidiu, né? As consequências, né, vão aparecer e elas podem ser muito grandes. E o nosso sistema hoje, o sistema previdenciário brasileiro, já está bastante tensionado em termos financeiros e atuariais. Vocês veem aí a preocupação. Nós, motoristas, somos numerosos e precisamos recolher os impostos para a Previdência. Lógico que isso traz benefício para todo mundo, mas o que a gente está percebendo é que se não recolhermos, se nós não estivermos na Previdência, a própria Previdência pode quebrar. Então, olha só a preocupação. Lógico que para nós, motoristas, existem outras preocupações, como, por exemplo, de ter uma cláusula lá na lei em que a gente possa ganhar de forma justa. E a gente teme que isso não vai acontecer. É esse o grande problema para nós. Mas o que a gente vê do próprio governo é uma preocupação além disso. Não importa se você vai ganhar pouco, se você vai fazer viagens que não compensam, viagens que você vai pagar para trabalhar, não importa. O que importa é que sim, vai ter uma alíquota que todos nós vamos ter que recolher. Foi falado aí sobre a possibilidade da gente ficar como MEI, de ter um MEI exclusivo, assim como os caminhoneiros. Porém, nada disso ainda está certo, a gente não sabe o que vai acontecer. A grande maioria não contribui com nada, então passaria a contribuir como MEI. Então eu penso que esse não seria o problema. E aí é mero sentimento, não tem dados de pesquisas, que todos falam que se identificam como empreendedores. Quem está acostumado a andar com motores de aplicativo, todos falam que se identificam. Nós temos, por tendência, reconhecer aqueles que se identificam, seja como eles querem se apresentar. Então, se identificam como empreendedores, não querem ter a regulação sindical, não querem ter... É o meu sentimento. Querem se apresentar como donos dos seus horários, donos do seu carro, donos da sua vida. E aí o MEI viria de encontro ao nosso entendimento, a esse sentimento. Nós temos 3 situações. Nós temos aquele que contribui com o MEI, que é pequeno, como você disse, aqui a pesquisa até fala que 61% contribui pelo MEI. Pode ser que alguns não estejam pagando. Mas nós temos esse que contribui pelo MEI, nós temos aquele que tem esse trabalho como uma segunda opção, que já recolhe na sua empresa ou no seu trabalho, e temos aqueles que realmente não recolhem. E a proposta realmente existe da possibilidade de construir existe um essa meio possibilidade, específico. exclusiva. Isso. Obrigado. Vamos ter que acompanhar para a gente ver as cenas dos próximos capítulos e entender como vai acontecer. Se o Augusto Coutinho, o relator, deputado Augusto Coutinho, entender que pode sim abrir uma brecha de ter MEI, aí sim a gente vai recolher menos do que se a gente for recolher pela Previdência. Certo é que pela Previdência os valores são mais altos. Os especialistas ontem mostraram ali nos telões que sim, se a gente for fazer pela Previdência, a gente vai pagar mais do que se fosse no MEI, por exemplo. Então, tudo isso ainda é uma incógnita, a gente não sabe como vai acontecer, mas eu vou pedir para você acompanhar nós aqui no nosso canal, para que a gente traga todas essas informações para vocês de maneira clara, limpa e que a gente possa aí entender. De certa forma, os deputados estão aí para que a gente possa cobrá-los.
Eu mesmo estou cobrando diretamente ali o relator, deputado Augusto Coutinho, pretendo conversar com ele pessoalmente, estou tentando ainda, se eu conseguir, vou fazer aí um podcast com ele, mas não garanto nada, tá difícil conseguir, mas eu estou mexendo os pauzinhos aqui para tentar falar com ele e ele mostrar para nós aí, falando diretamente com o motorista. Vou pedir para você se inscrever no canal, veja aí se está ativado todo o sininho para todas as notificações, para que você receba então a notificação desse vídeo, desses podcasts que a gente está fazendo. Vamos esperar, vamos aguardar, mas vamos continuar cobrando para que eles saibam que a gente não está contente com a forma como a Uber está fazendo hoje. E será que ela vai continuar fazendo tudo isso que ela faz hoje, mesmo depois da regulamentação? É uma grande interrogação aqui, que a gente ainda não sabe, mas a gente espera que eles façam tudo de acordo, que a gente possa também, o motorista, né, possa receber de forma justa. Vamos aguardar e tudo isso eu vou trazer para vocês nos próximos capítulos aí, nos próximos vídeos aí. É isso aí, tamo junto, um abraço, deixa aqui os seus comentários, compartilhe o vídeo, deixa o like se for possível e vamos ver como é que vai ser. Esperamos muito que seja produtivo para nós. A Uber, mera intermediária, a Uber sem responsabilidade alguma, a Uber não quer, inclusive com relação à Previdência, a ideia é que nós motoristas vamos pagar uma parcela, uma parte, mas as empresas também vão ter que pagar. Então a ideia é que os dois paguem, porque não é possível, né? Agora, como eles falaram, tem que ter uma preocupação para que nós não paguem duas vezes. O motorista vai pagar pela alíquota dele, né? Parece que é 20% sobre 25% do que você fatura. E tem que ter essa preocupação para que, quando a Uber tenha que pagar, ela também não tire da gente. Então, tudo isso ainda é uma incógnita e a gente vai ter que acompanhar para saber como que vai ser. E, lógico, que vocês vão ver tudo aqui no nosso canal. Tamo junto, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.